Menino trocado ao nascer sai com uma confissão pesada sobre sua família. Foi um momento difícil para Meg Clinton Parker e Sandy Dawkins. Ambas eram novas mães de meninos, adoráveis pacotinhos de alegria, com toda a vida pela frente. No entanto, essas vidas foram mudadas para sempre, depois de uma confusão imperdoável no hospital. Após a verdade ser finalmente revelada, um dos meninos se apresentou com uma confissão dolorosa. Parece o enredo de um filme de Hollywood, mas isso foi o mais real possível. Por 2 anos, nem Sandy nem Meg tinham a menor ideia de que as crianças que eles amavam e cuidavam não eram realmente as que elas deram à luz. Essa notícia acabou vindo à tona em 1991. Como você pode imaginar, isso foi um grande choque para as duas mães. Suas vidas foram viradas de cabeça para baixo da maneira mais inesperada possível. Mesmo assim, por mais louco que tudo fosse, poucas pessoas poderiam ter previsto os altos e baixos que se seguiriam nos próximos anos. E Sandy e Meg tiveram que lidar com as consequências do grande erro de outra pessoa. Ambas foram pacientes no Hospital Nigel, nos arredores de Joanesburgo, África do Sul, e tiveram seus bebês quase ao mesmo tempo. Curiosamente, porém, nenhuma outra criança nasceu no hospital naquele dia. Isso significava que os pequenos Gavin e Robin e suas mães podiam ter a maternidade só para eles. Certamente não poderia haver nenhuma confusão com apenas 2 bebês para cuidar. Bem, naquele dia, em fevereiro de 1989, um simples erro aconteceu, e isso colocou alguns eventos chocantes em andamento. Durante uma entrevista ao programa de TV System Minutes Austrália, o adolescente Robin explicou o que havia acontecido. E considerando a gravidade da situação, ele falou com surpreendente naturalidade. As identificações foram trocadas. Ao nascer, eles não nos marcaram imediatamente. E fomos para casa com as mães erradas. O pobre garoto falou em 2004. Então, eles foram embora. Meg e Gavin voltaram para sua casa em Pietermaritzburg, também na África do Sul, enquanto Sandy e Robin ficaram em Joanesburgo. Sem perceber o erro, agora as mães estavam a quase 1.000 quilômetros de distância de seus filhos biológicos. Mas isso não é a única coisa a considerar aqui. As vidas de Meg e Sandy são quase opostas em todos os sentidos. Sandy não tinha muito dinheiro, o que significa que Robin acabou crescendo na pobreza. Meg, por outro lado, era muito mais segura financeiramente, portanto, ela não tinha que se preocupar tanto em prover recursos para criar Gavin. De qualquer forma, as mães criaram seus filhos da melhor maneira possível para elas. Até que uma grande bomba foi lançada em 1991. Meg se viu em uma disputa de paternidade com um cara que dizia ser o pai de Gavin. Naturalmente, um teste de DNA foi solicitado para esclarecer o problema de uma vez por toda. Mas quando os resultados voltaram, Meg descobriu que nenhum deles, pai e mãe, estavam biologicamente relacionados a Gavin. Se Meg não tivesse realmente dado à luz a Gavin, então quem era sua mãe? E onde estava seu filho verdadeiro? E quem era o responsável por tudo isso? Quando souberam do caso, a equipe do Hospital Nigel examinou freneticamente seus arquivos para descobrir o que aconteceu. E não demorou muito para eles lançarem uma luz sobre a verdade. E essa luz era de cair o queixo. Agora a questão era essa: como as duas mães receberiam essa notícia insana? Bem, Meg deu sua opinião no programa System Minutes Austrália, exibido na década de 90. O entrevistador por trás da câmera perguntou sem rodeios a Meg: "Você o rejeitaria?" "Não, de forma alguma. Você não pode rejeitar uma criança que você esteve tão perto por 2 anos. O foco dela mudou então para os seus sentimentos, e ela disse: "Veja, inicialmente eu acho que você o protege com o que tem. Sabe, nos primeiros dias depois do choque, vem a curiosidade. Espera um segundo. Isso não é tão fácil assim. Onde está o meu verdadeiro bebê?" E Sandy deu uma descrição muito precisa da sua reação inicial. Foi como se alguém me eletrocutasse. Fiquei histérica imediatamente. Porque, quero dizer, você é informado de que a criança que você tem olhado nos últimos 20 meses não é sua, pertence a outra pessoa. Mas agora que todos sabiam a verdade, o que iria acontecer com os garotos? Meg e Sandy trocariam novamente as crianças para que pudessem estar com seus filhos biológicos?
Dizer que isso foi um dilema é um eufemismo. As escolhas não tendem a ser muito mais difíceis. No final, Meg e Sandy se recusaram a trocar seus bebês. Em vez disso, cada mãe continuou a criá-los como se fossem seus próprios filhos biológicos. Mas as duas famílias se conectaram, uma vez que tiveram tempo de entender as notícias, que nada é mais importante do que família. Também achamos isso pura verdade. Ela também disse ao programa System Minutes Austrália: não importa as diferenças, famílias ficam unidas. Ela não deixa que pequenas questões fiquem grandes. Nós nunca devemos permitir que isso fique muito grande. Então, o que você achou dessa história sensacional? O que você teria feito no lugar dessas mães? Contaria tudo aos seus filhos? Deixe sua resposta aqui logo mais abaixo no setor de comentários. Nós gostamos muito de ler seus relatos. E espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir, um forte abraço e nos vemos na nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.